Chegamos ao capítulo de número 32 do livro de Números e confesso que está cada vez mais difícil resumir em poucos minutos tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e transmitir isso de uma forma simples não está sendo tão fácil. Mas vamos ao texto. O cenário você já conhece aqui, nós estamos nas Campinas de Moabe, do outro lado do Rio Jordão, diante de Jericó. Esse detalhe geográfico é muito importante porque esse lugar ele marcou definitivamente o fim do deserto. Foi ali que Balaão tentou amaldiçoar o povo, mas não conseguiu, acabou abençoando. Foi ali que o povo caiu no pecado com as mulheres moabitas. Também foi ali que aconteceu o segundo censo, que Moisés pronunciou os seus últimos discursos e também contemplou a terra prometida antes de morrer. Um lugar importante. Depois de quase 40 anos de caminhada, Israel finalmente estava diante da promessa feita por Deus a Abraão. Faltam apenas atravessar o Jordão, e é justamente nesse momento que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e depois metade da tribo de Manassés faz um pedido totalmente inesperado para Moisés. Eles não querem morar em Canaã, preferiram permanecer nas cidades de Gileade. E não é porque Canaã fosse ruim, mas é porque Gileade era boa. E aqui encontramos uma armadilha da nossa vida espiritual. Números 32 não está falando sobre trocar o certo pelo errado. Está falando sobre trocar o extraordinário pelo simplesmente bom. O texto começa dizendo que os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Na Bíblia, o gado ele representa riqueza, provisão, patrimônio, prosperidade. Homens como Abraão, Isaac, Jacó, Jó foram muito prósperos e isso jamais foi tratado como pecado. Ter recursos financeiros nunca foi o problema. O problema começou quando os recursos passaram a determinar o destino, atrapalhando o propósito. Quando a bênção ocupou o lugar da promessa. Quando aquelas tribos olham para Gileade, eles pensam, essa terra é muito boa para o nosso gado. Quero que você perceba que a decisão não foi tomada com base naquilo que eles tinham de propósito de vida, mas sim no que eles possuíam. De forma direta eles perguntam, essa terra é boa para nós, é conveniente para nós, ao invés de questionar se aquele lugar era realmente o lugar onde Deus queria que eles vivessem. Na prática, eles estavam dizendo que aquele lugar atendia às necessidades deles. E uma decisão que deveria ser espiritual se tornou apenas conveniente. Talvez o nosso gado hoje não seja rebanho. Talvez seja um emprego, uma empresa, uma carreira bem-sucedida profissionalmente, um patrimônio, relacionamentos, até mesmo ministério. Coisas que foi Deus mesmo quem nos deu. Mas essas coisas podem colocar muita conveniência nas nossas mãos e tirar o propósito delas. O problema não é a bênção. Repito. O problema é quando a bênção começa a decidir por nós. A prosperidade ela tem o poder de ampliar os nossos recursos e diminuir a nossa dependência de Deus. Nós podemos crescer financeiramente e sem perceber diminuir espiritualmente. Nós podemos amar tanto aquilo que Deus nos deu que nós deixamos de buscar aquilo que Ele ainda deseja realizar nas nossas vidas. Por isso, existe aqui uma pergunta que todos nós precisamos responder. Aquilo que eu possuo está servindo ao propósito ou está determinando até onde eu estou disposto a obedecer? Nem toda oportunidade é direcionamento de Deus. Não é toda a porta aberta que foi Deus quem abriu. Nem toda terra fértil faz parte da promessa de Deus para nós. Existem decisões que parecem prudentes, oferecem segurança, pagam as contas no final do mês, faz sentido para os nossos olhos, mas nos afastam da vontade de Deus para as nossas vidas. Porque nem tudo que parece prudência é obediência. Muitas vezes o que é bom
passa a ser concorrente do extraordinário. Quando Moisés ouve aquele pedido, a reação dele é imediata, ele explode. Ele pergunta: vossos irmãos irão à guerra e vocês irão ficar aqui? Canaã já havia sido prometida por Deus, mas ela precisava ser conquistada. A promessa era certa, porém haveriam batalhas para que o povo pudesse possuir. A reação de Moisés vai muito além daquela pergunta ou daquela conversa. Naquele momento ali, Moisés ele revive uma ferida de quase 40 anos. A sua memória volta lá para Cades Barneia. Ele se lembra dos 12 espias, dos 10 homens que desanimaram o coração do povo. Ele se lembra de noites de murmuração. Ele se lembra da incredulidade, da sentença de Deus, de uma geração inteira que morreu no deserto porque desistiu da promessa quando já podiam enxergar. Por isso, as suas palavras aqui são tão intensas. Eu consigo ouvir Moisés gritando nesses versículos. É como se Moisés estivesse dizendo aqui: vocês vão repetir a mesma história? Depois de tudo que Deus já fez, depois de tudo que nós já passamos, tudo que nós já aprendemos no deserto, vocês vão desanimar o povo de novo? Moisés entende algo que muitas vezes nós esquecemos. As nossas decisões nunca afetam apenas a nossa vida. Nossa coragem ela tem o poder de fortalecer outras pessoas, mas as nossas acomodações também podem desanimar outras pessoas. Quando nós decidimos parar antes da promessa, alguém pode olhar e concluir que também não vale a pena continuar se esforçando ou caminhando. É por isso que Moisés ele teme que o coração do restante de Israel seja desencorajado. Até porque Moisés já conhecia o preço da incredulidade coletiva. Diante disso, Rúben, Gade e Manassés esclarecem as suas intenções e dizem que eles iriam construir cidades para as famílias, currais para o gado, e depois eles iriam atravessar o Jordão armados e lutariam ao lado dos irmãos até que todo mundo recebesse a sua herança. Moisés aceita o acordo, fecha um compromisso, mas estabelece uma condição que continua extremamente atual. Primeiro, a missão. Primeiro, o reino. Depois, o conforto ou os interesses pessoais. Porque Deus, ele não permite que os nossos projetos sejam maiores do que as nossas responsabilidades com o seu povo. Quem faz parte do reino de Deus não vive apenas para as próprias conquistas. Existe um compromisso coletivo, existe uma responsabilidade espiritual que vai muito além da nossa casa, da nossa empresa ou até mesmo da nossa família. Eles cumpriram a palavra, atravessaram o Jordão, lutaram pelos seus irmãos, eles participaram das conquistas, eles viram as muralhas de Jericó caírem. Aqui nós já estamos trazendo um pouco do livro de Josué. Eles viram reis sendo derrotados, eles experimentaram com os próprios olhos a fidelidade de Deus, conheceram Canaã, pisaram em Canaã, comeram de Canaã. Eles não ouviram falar da promessa apenas pelos relatos de Moisés. Eles não só contemplaram de longe, eles caminharam por Canaã e viram Deus cumprir tudo o que ele tinha prometido. Mais tarde, Josué lembra aquele povo que foi o Senhor quem havia dado aquelas cidades. Cidades que não construíram, vinhas que não plantaram e uma terra pela qual eles não trabalharam. Tudo isso essas tribos viveram e ainda assim voltaram. Se você for contemplar Josué capítulo 22, você vai ver o restante dessa história. Para mim, essa é a maior tragédia do capítulo 32 do livro de Números. Eles não permaneceram em Gileade porque nunca conheceram Canaã. Pelo contrário, eles conheceram a promessa e escolheram voltar para uma terra boa. Quando nós entendemos isso, a leitura do capítulo ela precisa ganhar um foco diferente, porque não foi falta de conhecimento, não foi falta de evidência, não foi incredulidade, foi preferência. Provaram
do extraordinário e decidiram construir as suas casas no confortável. E essa talvez seja um dos maiores perigos da vida cristã. Não abandonar Deus completamente, mas reduzir a nossa caminhada com Ele ao mínimo necessário. Continuamos frequentando cultos, vamos à igreja regularmente, continuamos servindo, fazemos parte do povo de Deus, vamos ao culto de Santa Ceia, mas nós já não temos a mesma fome por Deus, não buscamos com a mesma profundidade, nós não dependemos de Deus como no início da caminhada. Nos acostumamos com uma fé segura, previsível, confortável, e existe uma diferença enorme entre experimentar a promessa e decidir habitar dentro dela. É possível conhecer uma vida profunda de oração, principalmente depois de crises, onde a oração ela resolve não somente aquele problema, como nos faz ter experiências profundas com Deus, e depois que o problema é resolvido, nós vivemos apenas de lembranças. É possível experimentar a presença de Deus e voltar para uma rotina espiritualmente superficial. É possível ajudar outras pessoas a atravessar o Jordão da vida delas, enquanto nós permanecemos na nossa própria Gileade. Até hoje isso acontece, esse texto é muito atual. Tem pessoas que falam de oração, mas não oram. Pessoas que dão aula sobre como ter intimidade com Deus, mas não têm intimidade com Deus. Pregam sobre entrega, mas vivem acomodadas. Conduzem os outros para mais perto de Deus, enquanto elas mesmas permanecem à distância. Meu Deus. Esse texto nos confronta demais. E isso é um perigo. Porque o conforto, ele não impede que nós conheçamos o extraordinário. Ele tem o poder de nos convencer de que nós não precisamos permanecer nele. Existe uma diferença muito grande entre ter gado dentro da promessa e ter gado fora da promessa. Ter gado dentro da promessa é prosperar sem perder a direção de Deus. É crescer sem abandonar a obediência. É permitir que tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos continue servindo ao propósito dele na nossa vida. Ter gado fora da promessa é quando a prosperidade começa a determinar os nossos passos. É quando a bênção ela passa a estabelecer os limites da nossa obediência. Deus nunca foi contra o gado. Deus nunca foi contra a prosperidade. Nunca. O problema sempre foi quando a bênção ocupou o lugar da promessa. Quando aquilo que Deus nos deu se tornou mais importante do que aquilo que Deus ainda deseja fazer através das nossas vidas. Talvez o nosso gado hoje seja justamente aquilo que mais valorizamos. Nosso trabalho, nossa empresa, nossa estabilidade, muitas vezes o nosso ministério, nossos patrimônios. Tudo isso é uma bênção. Mas nenhuma dessas coisas pode determinar a nossa geografia espiritual. Porque aqui o capítulo 32 não é um capítulo sobre geografia, é um capítulo sobre o coração. Ele não está falando de pessoas que trocaram o certo pelo errado, o errado pelo certo. Ele está falando de pessoas que trocaram o extraordinário pelo confortável. Não abandonaram Deus, não deixaram de servir, não romperam com o povo, apenas decidiram que uma terra boa era suficiente. E aqui talvez esteja uma armadilha silenciosa da nossa vida cristã. Não deixar de seguir Jesus, mas parar de avançar, parar de buscar. Nós não perdemos a nossa fé, mas perdemos a fome por Deus. Por isso que esse texto nos confronta, e eu termino com uma pergunta. Qual tem sido a nossa Gileade? Qual é a área da nossa vida que é boa, é confortável, é segura, mas que está fazendo a gente perder a fome pelo extraordinário de Deus? Hoje o Senhor continua nos chamando para atravessar o Jordão, para dar passos de fé, para sair do lugar onde tudo está debaixo do nosso controle,
e voltar a viver em dependência dele. Porque o extraordinário quase sempre exige uma travessia, exige uma dependência, exige coragem, exige confiar mais na promessa do que na nossa própria segurança. E que o Senhor nos ajude a nunca permitir que aquilo que Ele colocou nas nossas mãos nos faça perder de vista aquilo que Ele colocou diante dos nossos olhos. Que jamais troquemos a plenitude da vontade de Deus pela tranquilidade de uma terra simplesmente boa. Porque o bom, ele pode até nos acomodar, mas somente o extraordinário é que tem o poder de nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.